Bom dia, irmãos. Estamos hoje em mais uma escola dominical nesta manhã. E eu gostaria de convidá-los para ler a palavra de Deus. E o texto que nós vamos usar como base para a meditação nesta manhã é Lamentações, capítulo 3, o versículo 26. Lamentações, capítulo 3, o versículo 26. Antes de iniciarmos a meditação da manhã, eu vou fazer uma oração. Pai, como é bom nós sermos teus filhos e sentirmos o quanto o Senhor tem cuidado de nós durante esse período em que passa a humanidade e especialmente o nosso país. Gratos porque temos sentido o teu cuidado, o teu amor para cada um de nós. E a tua palavra tem sido o nosso alimento diário. E vem agora, nesta manhã, falar ao nosso coração através desta meditação. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. A meditação de hoje, ela trará como tema a disciplina da solitude. A disciplina da solitude. Eu vou ler o texto base, gostaria que você me acompanhasse também na leitura do texto. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que mais temos visto em todo o mundo, principalmente nas grandes cidades, é o silêncio. Me chamou muita atenção quando assistimos o cantor Andrea Bocelli a fazer uma apresentação na Catedral de Milão. E naquele dia, a televisão mostrou o silêncio em Londres, o silêncio em Paris, o silêncio em Nova York. Essa semana também, novamente, estava a ver pela internet, ao vivo, Nova York, a Times Square totalmente em silêncio. E eu comecei a pensar nesse tema, nesta manhã, o silêncio, ou melhor, a solitude. Principalmente quando li esse texto que estamos a analisá-lo nesta manhã. O homem tem um medo muito grande de ficar sozinho. Isso o faz buscar o barulho, estar com as multidões. Eu, como professor, tenho sentido isso em salas de aula. Os alunos não querem momentos para tranquilidade da sua mente, dos seus pensamentos. Eles não querem refletir, pensar. Eles não querem ficar em silêncio. E Deus foi tão especial com a humanidade nesse período da pandemia e chamou a humanidade e chama o Brasil ao silêncio, para reflexão, para pensar, para a sua solitude. Eu gosto muito do escritor norte-americano T.S. Eliot, e ele fala algo que nos auxilia a entender a meditação desta manhã. Onde deve ser encontrado um mundo em que ressoará a palavra? Aqui não, pois não há silêncio suficiente. Nesses dias nós temos tido silêncio suficiente para refletir a palavra, principalmente a palavra de Deus. Também o George Gallup disse: se o foco do século XX foi sobre o espaço externo do homem, o foco do século XXI será sobre o espaço interno. E a pergunta dessa manhã é: como está o seu interior? Como está a sua intimidade consigo próprio e principalmente com Deus? Jesus, Ele nos chama a todos para deixarmos a solidão e buscarmos a solitude. E é isso que nessa manhã eu gostaria que nós pensássemos. Como está a nossa solitude? Não solidão, solitude. Por que não solidão? Solitude, definindo melhor para entendermos, não é um lugar, mas um estado da mente e do coração. Você está em paz consigo mesmo, porque você está em paz com Deus. Agora, enquanto solidão é um vazio exterior, é uma coisa, é algo existencial, né? E ela não traz alegria, não traz felicidade. Mas a solitude com Deus
é a realização interior, é a paz interior. Por isso, pensando na disciplina da solitude, baseados na vida de Jesus Cristo, nós observamos que ele, antes de começar o seu ministério aqui entre nós, o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, de 1 a 11, retrata para nós que ele passou 40 dias sozinho no deserto. Não em solidão, em tristeza, em angústia, não. Ele estava em solitude, em paz e tranquilidade, em reflexão, em meditação. Por isso, Jesus e a solitude. Depois ele vai, durante o Evangelho, nos mostrar que antes de escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, ele passa uma noite inteira sozinho, no monte, no deserto. Como nós temos vivido esses dias? Nós temos passado esses dias na intimidade com Deus, na solitude com o nosso Deus, porque nas horas mais cruciais da vida de Jesus, nas horas de decisões, nos momentos difíceis, antes que isso acontecesse, ele passava em silêncio, em solitude com Deus. Após ele fazer algo todo especial, os evangelhos narram que ele alimentou 5.000 pessoas, sem contar homens, sem contar melhor, mulheres e crianças. Ele termina aquele momento ali, especial, o milagre que mostrou o seu poder, que ele é o Filho de Deus. Ele sobe ao monte, novamente ele vai para a solitude, ele vai ali orar sozinho. Nesses dias você tem parado para orar sozinho, para refletir, para pensar, para analisar o que está a acontecer. Veja bem, Jesus no momento difícil buscava o silêncio. Nos momentos depois de algo especial, voltava ao silêncio, voltava à solitude, mas também, após uma longa noite de trabalho, lá no Evangelho de Marcos, retrata que ele também estava em solitude, em silêncio. Depois que ele curou também o leproso, ele se retirou para lugares solitários e orava. Nós temos tido tempo agora de fazer isso, nas nossas casas. Temos tempo de estar ali em silêncio com Deus. Não é solidão, não é tristeza, não é angústia, mas é solitude, estar em silêncio, em paz interior que Deus nos proporciona. Com os 3 discípulos, ele buscou o silêncio, num monte solitário, e ali foi o palco da transfiguração, no momento que Jesus mostra a sua divindade. Jesus mostra a sua natureza divina ali, em que ele encontra tanto Elias quanto Moisés no monte da transfiguração. E ali naquele local, com alguns dos seus discípulos, ele estava ali também no silêncio daquele monte solitário, e ali houve algo especial que aqueles discípulos puderam presenciar e sentir naquele momento. Ele também, na hora em que estava para ir para o Calvário, antes, ele vai lá para o Jardim do Éden, ou melhor, o Jardim do Getsemane, e ali ele busca a solitude do silêncio, porque estar em paz consigo mesmo, estar em paz com Deus é a estrutura que nós precisamos para desempenharmos a nossa missão aqui neste mundo. Ele também buscava um lugar solitário. Isso era a prática regular dele. Sempre tinha um lugar para estar em silêncio na sua relação para com Deus. Em dias atuais, nós somos convidados a ter esse local de silêncio para refletir, para pensar, para meditar, para analisar tudo o que está acontecendo, tanto na nossa vida pessoal quanto em relação à humanidade. Mas, em segundo lugar, Jesus e a solitude. Ele é um exemplo para nós. Jesus e o silêncio. Ele também nos ensina a solitude e silêncio. E sem o silêncio, realmente, não há. Porque o silêncio envolve o ato de ouvir. Eu estou ali em silêncio para ouvir a voz de Deus.
para ouvir a orientação de Deus, para buscar os seus ensinamentos, para buscar a sua sabedoria. E há um provérbio antigo, eu fiz questão de colocá-lo nessa meditação, que nos diz: o homem que abre a boca, fecha os olhos. E é um momento em que as pessoas estão abrindo a boca demais, estão a falar demais, e estão esquecendo do silêncio. Há certas horas que o silêncio fala muito mais alto, cala muito mais do que 1000 palavras. Sobretudo em silêncio também. A finalidade do silêncio e da solitude é poder ver e ouvir. Quando nós paramos ali em silêncio, nós refletimos sobre tudo o que está acontecendo na nossa vida. Nós temos a hora de tomar as nossas decisões, as horas de refletir sobre o que está acontecendo hoje. Se Deus permitiu toda essa pandemia, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. O que estamos a viver nesse momento é o que nós cremos, não em acasos, não em coincidências, mas providência de Deus. O Senhor está chamando a humanidade a buscá-lo, a estar com Ele. O homem estava muito envolvido com todas as suas atividades, em todas as áreas, e nesse momento o homem passou a pensar e a refletir que o mais importante é o que sempre Jesus nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. As coisas mais importantes na vida, quando nós refletimos e estamos em solitude, nós descobrimos que a primeira coisa importante é estar em paz com Deus e depois com o nosso próximo. Mas vejam bem, Tiago compreendeu isso claramente e ele nos alerta para controlar a língua, não é? A pessoa que é capaz de controlar a língua, ela é perfeita. A língua é muito perigosa. E hoje, ela ampliou. Hoje a nossa língua, ela sai da nossa casa e vai lá para o Japão, para a China, para a Índia, para outros países. O que eu coloco via rede social é a minha língua se expandindo. Antes era só dentro de casa, ou com alguns amigos. Hoje, a minha língua está virtual. Eu tenho que estar atento a ela. E o silêncio faz eu parar para refletir, principalmente nas coisas que eu coloco, que eu falo, que eu exponho ao meu próximo. E também sobre a disciplina do silêncio e da solitude, nós aprendemos quando falar e quando refrear o falar. Há momentos que nós temos que falar, colocar, mas há momentos que nós temos que silenciar, porque a pessoa precisa aprender às vezes nas dificuldades, para que ela possa mudar a sua vida. Às vezes o silêncio para ela vai ser importante nesse exato momento. A partir de que ela passar por experiências, ela vai crescer, ela vai entender a importância da solitude na sua vida. Veja bem, o sábio pregador de Eclesiastes diz que há uma coisa fundamental, além de ele falar que há tempo para tudo, mas ele alerta-nos algo importante: tempo de estar calado e tempo de falar. E nós temos que aprender no silêncio, na solitude ali com Deus, no refletir, no meditar. Nós aprendemos a ter o controle, e o controle é a chave, principalmente agora, nesse momento em que nós temos que dos nossos lábios sair coisas boas, coisas que edificam, coisas que trazem benefício ao meu próximo, a quem está ao meu redor. Também o livro de Provérbios, ele traz esse grande ensinamento para nós. Adquirimos a disciplina da solitude, do silêncio, com maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Nós precisamos agora, nesse momento, pensar, refletir, principalmente quando estamos em família. O que estamos falando, colocando. Esperamos que todos estejam edificando uns aos outros, trazendo coisas boas, que haja harmonia, paz no lar, que as pessoas estejam também, cada uma buscando a sua solitude, estar em silêncio com Deus. Mas veja bem, terceiro ponto importante: há conselhos para promover a solitude com Deus. Primeira coisa, a orientação: desligar-se do computador, da música, da televisão, do celular,
para buscar a intimidade com Deus. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23, nos traz essa verdade. E aí diz: e tendo despedido as multidões, veja o exemplo de Jesus, desligou tudo, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Você tem tido tempo nesse período? Você está envolvido demais com a vida virtual? E tem tido um tempo para dedicar-se à intimidade com Deus? É momento de nós desligarmos para que possamos crescer espiritualmente na intimidade com Deus. Mas vejam bem, um segundo ponto importante, além de desligar-se, isolar-se, principalmente em lugar específico, para que você não seja incomodado, porque você tem que ter a sua hora pessoal com Deus. Você não está isolado, você não está em momento algum sem a presença dEle. E é nessa hora que a gente tem que fazer isso, e Ele nos orienta através da sua palavra. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o versículo 6, quando ele diz: mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore a seu Pai, que está em secreto, e seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Quantas horas maravilhosas nós temos passado em secreto, em comunhão com Deus. Nós nos dobramos os nossos joelhos ali, ao lado das nossas camas, e quando levantamos bem melhor, porque Deus, na solitude, ali no silêncio, nos fortalece no nosso relacionamento para com Ele. Mas veja também um terceiro ponto importante, para que a gente possa desenvolver a solitude, é focar-se no que trouxe para aquele momento, naquele momento de intimidade. Seria importante ler a Bíblia. Nós conversamos com Deus através da oração, e Deus nos fala através da sua palavra na Bíblia, e Ele nos oferece os ensinamentos para o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual. E a orientação está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 15, quando ele nos diz: medite essas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Mas ainda mais, ele vai nos mostrar um quarto ponto importante: como adquirir essa disciplina da solitude, entregar-se na conversa com Deus. O nosso psicólogo maior, o nosso psiquiatra, é o nosso Deus. E ali eu abro o meu coração para falar com Deus, sem medos e sem reservas. É tão bom poder abrir isso com aquele que me conhece desde quando eu estava na formação do ventre da minha mãe, conhece desde a fase da infância, adolescência, enfim, todas as fases da nossa vida. E é importantíssimo ali, porque Ele me conhece de todas as formas, e Ele deseja sinceridade, e ali eu me abro. Não preciso ter palavras certas para falar com Deus, basta apenas abrir o meu coração, naquele momento de silêncio que eu estou com Ele, na solitude. E o salmista nos dá algo especial, quando ele coloca para nós lá no Salmo 51, versículo 17: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É tão agradável quando estamos com coisas atormentando a nossa mente, pecamos, fazemos coisas que desagradam a Deus, e ali nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, e nós sentimos, depois da confissão, aquela paz, aquela alegria que o Santo Espírito de Deus nos proporciona. E algo ainda muito especial, principalmente agora, em que tudo está em dúvida, em incerteza, em todas as áreas da nossa sociedade, seja em nível nacional como em nível internacional. E o salmista traz para nós essa verdade: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É tão bom a gente fazer um pacote de todos aqueles problemas e dificuldades que estão nos atormentando e colocar diante de Deus, não levar de volta, mas deixar diante de Deus. O fardo nosso está pesado demais,
Então nós precisamos colocar esse fardo nas mãos de Deus. E aí, no momento de silêncio com Deus, de solitude, eu posso fazê-lo. Mas veja bem, um quinto ponto importante para eu adquirir essa disciplina da solitude é deleitar-se com prazer na intimidade com Deus. Vejam, uma sugestão: dá 10% das horas do dia para Deus. Nós temos ofertado isso. Imaginemos como a nossa vida vai mudar sensivelmente se nós dermos 10% de 24 horas para o nosso Deus. Já pensou nisso? Já analisou a importância disso na nossa relação para com Deus? A paz, a alegria, porque se nós estamos em paz e alegria interior, fortalecidos por Deus, nada nos abate, nada nos derruba diante das dificuldades, das situações complexas que nós temos vivido nos dias atuais. E o texto bíblico do Salmo 37, versículo 4, nos coloca essa verdade. E a palavra de Deus nos diz: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas vejam bem, concluindo a nossa meditação nesta manhã, vejam bem, a solitude exige, nós colocamos ali, esforço e cultivo. E há um salmo que nos oferta um modelo. Depois você procure, leia, medite nele. É o Salmo 143, do versículo 5 ao versículo 10. E nós vamos mostrar aí, nesse salmo, como trabalhar a disciplina da solitude na nossa vida. O salmista nos diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. O primeiro ponto importante que o Salmo nos coloca: olhe o passado. Vejam o quanto Deus já operou na nossa vida. E a partir de sempre eu tenho a intimidade com Deus, estou no silêncio com Deus, busco a Deus, eu tenho a sua paz, a sua alegria interior, eu me sinto feliz. Porque em todo o meu passado, em todo o nosso passado, nós podemos ver o quanto Deus foi maravilhoso. Ele nunca nos desamparou, nunca nos deixou e jamais vai nos abandonar. Olhemos para o museu da nossa vida e vejam o quanto Deus já fez em épocas difíceis. Ele operou e nos deu libertação. Mas o Salmo também, ele orienta nós. Salmo 143, ele nos diz, e nós vamos ler aí, a partir do versículo 6 ao versículo 8: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Um segundo ponto importante que o Salmo nos mostra: além de olhar para o passado e lembrar o quanto Deus operou em nossa vida, olhe para o presente. Deus está com você. A nossa vida hoje não é uma hipótese, a nossa vida é um fato. Deus foi maravilhoso, Ele nos criou, nos fez, nos deu vida, e hoje estamos aqui a sermos cuidados pela sua proteção, e essa proteção é diária. A cada manhã nós temos o sol para nos dar a luz. A terra está mantida firme e forte há milênios, e Deus tem cuidado. Observemos que todos os animais que estão no planeta, sem ser o homem, estão em harmonia com o planeta. Se voltássemos a 2000 anos atrás, as abelhas estavam fazendo as casas iguaizinhas como faz hoje. O único que está em desarmonia com Deus, porque ele perdeu a sua intimidade com Deus, é o homem. E a partir do instante que ele percebe que Deus o ama, e que Deus o tem como especial, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a partir do instante que ele reflete e pensa nisso, todos os medos, angústias, tristezas desaparecem do seu coração.
Mas o salmista ainda mais vai nos alertar, nos falar. No versículo 8, a parte B, até o 10, ele nos diz: mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. E nós vemos que olhe através do futuro. E não há temor algum em enfrentar o futuro, porque Deus esteve comigo no passado, está comigo no presente e estará no futuro, tranquilamente, a me proporcionar uma vida eterna para sempre com Ele. Alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de ir para visitar países estrangeiros e não tínhamos nenhum receio em chegar nesses países, porque sempre havia alguém a nos esperar nesses países. A mesma coisa acontece com o meu futuro. Eu não temo enfrentá-lo, porque o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que esteve lá no passado comigo, está hoje e estará para sempre comigo. Por isso, no momento da disciplina, da solitude, no momento da intimidade com Deus, eu passo a descobrir a importância realmente dessa vida com o Senhor. E lembre-se bem, finalizando a nossa meditação desta manhã, na disciplina da solitude, no silêncio com Deus, na intimidade com Deus, minha e Deus, lembre-se bem, Deus usará o tempo com Ele para levá-lo à maior de todas as aventuras da vida, a jornada da fé. E nesse momento agora, o mais importante, para passar pela pandemia do Covid-19, do coronavírus, é termos uma jornada de fé, confiança em Deus, porque Ele está conosco, Ele nos ampara e Ele jamais nos abandonará. E em breve nós vamos ter a alegria de louvá-lo pela libertação que Ele dará ao nosso mundo e ao nosso país como um todo. Vamos ver o poder de Deus e nesse momento então vamos buscá-lo, porque na força dele nós superaremos tudo. Que Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de orar nesse instante para encerrar a meditação nesta manhã. Vamos fazê-lo. Como é bom, Pai, nós estarmos na intimidade contigo. Sentimos diariamente o teu poder a guiar o nosso viver. Como é bom saber que não estamos sozinhos, que o Senhor está dentro de nós, o Senhor age em nós, o Senhor nos dá paz, nos dá alegria, nos dá conforto. E nesta hora, ó Pai, vem confortar a humanidade, vem confortar o nosso país, vem confortar a cada pessoa que nesta manhã está ouvindo a tua palavra, e cada um seja despertado nesta manhã a ter a sua intimidade com Deus cada vez maior, a estar em solitude com Deus, assim como Cristo, Jesus Cristo, nosso exemplo maior, esteve em silêncio da intimidade com Deus, que possamos fazê-lo, para que nos capacite a enfrentar toda e qualquer situação, principalmente a que vivemos agora. Dá-nos uma semana de paz e alegria e nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria de convidá-lo, após a meditação, para que cantássemos um hino neste momento. Vamos cantar.